Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Existem certas coisas que somente quando observadas sobre um fundo com as características certas é que poderemos entender o seu verdadeiro significado. Em post anterior, vimos sobre a importância do contexto em termos do texto das Escrituras, observando o que vem antes e o que vem depois da passagem. Da mesma maneira, é preciso prestar atenção no contexto cultural e histórico, nos fatores que levam à escrita da passagem, as influências que tiveram sobre o texto e o que acontece como resultado da mensagem. Eis aqui a quarta chave para se produzir uma interpretação precisa da Bíblia: cultura. Vejamos algumas ilustrações que podem nos dizer algo sobre o contexto cultural. O livro de Ruth. Este livro, que se encontra no Antigo Testamento, é uma bela história de amor e coragem. Porém, algo que precisa ser notado é que ela acontece num período da história de Israel chamado Juízes. Um período em que o povo não tinha um líder ou rei que os liderasse e por isso se desviavam da palavra de Deus, sendo então castigados pelo Senhor ao permitir que inimigos os oprimissem, até que Deus levantava um líder ou juiz para libertá-los. Era uma época da cultura quando não se conseguia fazer diferença de quem seguia Deus e quem não seguia. O livro de Ruth aparece neste contexto como um raio de esperança para mostrar que Deus estava no controle da história. Quando se volta no tempo para estudar os costumes envolvidos, descobre-se que, no contexto, eles são do mais alto padrão moral. É um livro de romance que revela um amor verdadeiro e fiel. Porém, muitos leem o texto de acordo com a sua própria cultura, distorcendo assim o seu significado. Não é de admirar que não consigam fazer com que faça sentido. A Última Ceia. Leonardo da Vinci procurou retratar este momento de Jesus com os seus discípulos. No entanto, apesar de ser uma obra de arte, ela não reflete o que realmente foi esta última refeição de Jesus antes da sua morte. Ela nos traz uma figura bastante distorcida do cenário. Na realidade, uma interpretação do século XV da ceia. Na época de Cristo, as pessoas não se assentavam à mesa conforme nos mostra a pintura de Da Vinci. Elas se reclinavam apoiando-se sobre os cotovelos, o que deixava outra mão livre para comer. Veja que, ao indagar Jesus, o evangelista João reclina-se ao peito de Jesus, e os demais parecem não ouvir o que ele perguntou. Além de que a disposição dos discípulos de um lado só da mesa não condiz com a realidade. Outro fato interessante é que na pintura de Leonardo da Vinci pintou um friso na parede de fundo, o que obviamente reflete algo de sua época e não a de Cristo. Como pintura, a obra de Leonardo da Vinci tem grande valor, mas o problema é que ao olhar para ela, podemos fazer uma interpretação errada da Bíblia ao relatar o fato. A precisão exige que se volte ao período e à cultura para que se descubra o que realmente estava acontecendo. Salmo 24. Eis uma outra ilustração. Antes de se tornar Jerusalém, a cidade se chamava Jebus. Jebus era uma antiga fortaleza que, durante o período da conquista da terra prometida por Josué, não foi conquistada. Na época de Davi, quando este passava pelos arredores da cidade, eles se vangloriavam de seus altos muros de proteção e caçoavam de Davi, dizendo que ele jamais seria conquistado. Ao se tornar rei, uma das coisas que Davi fez foi conquistar a cidade de Jebus. É disso que fala o Salmo 24. Um dos seus primeiros atos foi trazer a Arca da Aliança para a cidade. E o Salmo fala exatamente deste momento de glória, revelando que o Rei da Glória estava adentrando pelos portões da cidade. Veja que ao entender o contexto histórico-cultural do Salmo, ele toma mais vida no seu significado. 1 Coríntios capítulo 8. Neste capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre o problema de comer carne oferecida a ídolos. Uma coisa que para nós não parece ser um grande problema, quando vamos ao açougue e compramos carne. Se prestar bem atenção ao contexto e ao ensino de Paulo, verá que ele diz que neste quesito é preciso ter muito cuidado. Naquela época, a melhor carne era oferecida aos ídolos nos templos de adoração que existiam. Sendo assim, a maioria daquela carne eram provindas destes locais. Para uma pessoa madura e bem resolvida em sua fé, isso não era um problema. Mas para novos convertidos, que na maioria das vezes provinham das religiões pagãs,
era como se elas voltassem a fazer o que faziam antes. Como você acha que isso afetaria a mentalidade delas? Veja que a questão aqui não está no comer a carne, mas levar o irmão inexperiente na fé a pecar contra sua consciência. As práticas inofensivas podem ser uma ofensa para um irmão ou irmã mais fraco, que ainda tenha uma consciência deseducada biblicamente. Dada essa perspectiva cultural, será que este capítulo de 1 Coríntios 8 tem algo a nos ensinar? Será que existem áreas indefinidas em nossos dias? Há assuntos de consciência que alguns cristãos praticam livremente enquanto outros são ofendidos? Eis uma boa leitura e estudo para se fazer. Quando estudar esta ou qualquer outra passagem da Bíblia, certifique-se de verificar o pano de fundo. Recrie a cultura, porque assim o texto passará a ter significado e vida.